Livro de Padre Germano, Memórias, romance mediúnico, recebido pelo médium falante Eudaldo Pagés, registrado por Amália Domingo Soler. Capítulo 16. O melhor templo. Senhor, quanto se abusa de teu santo nome. O nome de Deus é uma mina que todos os sacerdotes do mundo exploram a seu bel prazer. Desde a noite dos tempos mais remotos, o nome de Deus serve para atemorizar os crédulos, para atrair os incautos ao jugo sacerdotal, para dominar os ignorantes e quase nunca para demonstrar a verdade. O que é a história religiosa? Uma coleção de fábulas. Que são as religiões? De início, tudo são lagos de águas cristalinas, que depois se transformam em charco lodoso, porque entra a exploração das misérias humanas e a ideia maior fica reduzida a uma lenha milagrosa, a uma história de fantasmas e uma imagem que pede um templo quase sempre perto de um manancial. Isso é o resumo de todas as religiões. E essa soma representa um algarismo sem valor algum. São todos zeros, sem uma unidade que forme quantidade, nada de nada. Ó Senhor, se eu não te adorasse em tua imensa obra, se eu, ao contemplar o espaço, não sentisse meu coração palpitar e em minha mente não germinassem os pressentimentos da imortalidade de meu espírito, se eu, ao admirar a maravilhosa natureza, não te servisse irradiando na criação como irradiam os sóis nos espaços infinitos. Se eu não sentisse teu hálito divino na tempestade que cai e no suave perfume da florzinha silvestre, se eu não compreendesse que se existo é porque tu me criaste, eu perderia a fé que me alenta quando recebo instruções de meus superiores. A última carta que recebi gelou meu sangue nas veias. Dentre outras coisas, dizia o seguinte: estamos muito desgostosos convosco, porque a igreja militante nada vos deve. Sois um soldado inútil para a manutenção da grande causa. A única coisa que fizestes foi fazer entrar no curral algumas ovelhas desgarradas, mas também é verdade que essa aldeia nada vos deve. Quando entrastes nela, sua velha igreja estava ruindo e vós haveis colaborado com sua total derrubada. De modo que sois um mau sacerdote, porque a primeira coisa que um vigário de Cristo deve procurar é embelezar a casa de Deus. Se a igreja é de tijolos, procurar que se faça de pedra e, se possível, que se utilizem na construção mármores dos mais finos, colunas de jaspe e que estátuas de alabastro embelezem suas capelas. E se procura uma renda para essas casas de oração, pois em nada melhor os fiéis podem empregar suas economias que no culto e serviço de Deus. E repetimos, estamos muito descontentes convosco, porque não escutais nem as vozes dos homens,
nem os avisos do Altíssimo. Tendes um manancial milagroso perto da igreja, e essas águas salutares são o chamado que Deus vos faz para que reedifiqueis sua casa, que é a indiferença dos homens, inclusive a vossa. Deixa cair e transforma em ruínas o lugar sacrossanto da oração, o asilo sagrado dos pecadores, o refúgio bendito dos atribulados, o único porto dos aflitos. Vossa igreja está caindo, suas velhas paredes ameaçam ruir, e vós a deixais porque não amais a Deus. Mas levando em consideração que pecais talvez sem saber, se quiserdes voltar à nossa graça, fazei um chamado a vossos fiéis, dizei-lhe, e não estareis mentindo, que os inspiradores de Deus vos ordenam reedificar a casa do Altíssimo, e dizei-lhes também que é conveniente que tivestes uma revelação e que nela vos fizeram uma promessa, que o manancial da saúde dará alívio a todos os doentes dessa aldeia e a todos que cheguem em peregrinação ao santuário que reedificareis, porque Deus dá tudo a seus filhos que dele se lembram. Desse modo servireis a Deus e ao mundo, porque dareis vida a essa aldeia, que em local de peregrinação se transforme em lugar de recreio à sombra protetora da religião, os desertos se transformem em vergéis, em oásis e as terras secas, porque a graça de Deus amolece as pedras e a rocha dura se transforma em terra esponjosa. Agi tal como mandamos, pois do contrário seremos obrigados a vos declarar mau servo de Deus, nome que na realidade mereceis, porque nada fazeis em proveito da santa causa. Dizem meus superiores que nada faço em proveito de tua santa causa. Senhor, mas por acaso tu necessitas auxílio dos homens? Ou os homens é que não podem viver sem o teu? O autor de tudo que foi criado precisa que o homem ou glorifique sua própria obra? Toda carta exige resposta, e eu respondi aos meus superiores o que transcrevo a seguir. Senhores, vós me acusais de ser mau servo de Deus, e assentais um princípio falso, pois só os tiranos têm servo, e como Deus ama todos seus filhos, sem exceção alguma, não pode ter servos aquele que nunca foi tirano. Deus não quer os homens de joelhos em inação beatífica. Ele os quer em pé, olhando para o infinito. Dizeis que deixo que a velha igreja de minha aldeia comece a sentir a doença da decrepitude e que seus negros muros tremam com o frio de centenas de invernos. Dizeis que não cuido da casa do Senhor, e por acaso o Senhor precisa dessas escuras cabanas, sendo que Ele tem o universo como casa? Que melhor templo quereis que a criação? Por luminárias tem sóis, por altares tem mundos. As aves entoam um hino de glória, as flores são os lindos incensários que lhe oferecem seu perfume arrebatador. O verde musgo mais belo tapete, as beiras dos mares os melhores lugares de oração, o oceano o melhor mosteiro, porque os navegantes
são os monges que mais se aproximam de Deus. De que servem as casas de tijolos àquele que tem sua casa nos incontáveis mundos que rodam eternamente nos espaços infinitos? Templos da terra desprezíveis como todo terreno, não darei um passo para reedificá-los, porque sob vossas abóbadas o homem sente frio. Cristo escolheu os cumes das montanhas e os frágeis barquinhos para as suas pregações, e com isso quis nos provar que a cátedra do Espírito Santo não precisa ser erigida em nenhum lugar privilegiado. Pois para anunciar aos homens o reinado da verdade na época da justiça, bastava que houvesse apóstolos do Evangelho. Não são necessárias casas de pedras, nem lugares de oração. O que se necessita são homens de fé, que tenham fogo no coração e centelhas de amor na mente. Mas esses espíritos são úteis a si mesmos, não a Deus. Deus nada precisa dos homens. Quando a luz solicitou o apoio da sombra, quando o oceano pediu às nuvens uma gota de orvalho, quando os mundos precisaram do apoio de um grão de areia, como, pois, Deus, que é maior que todo criado, há de necessitar que o homem da terra lhe dê sua adoração forçada? Aquele que é tudo não necessita nada de ninguém. Não peçais casas para Deus, pois vos pareceis com o louco que queria guardar em um grande cesto os raios vivificadores do sol. Não espereis que eu dê um passo para reedificar minha velha igreja. Eu cuido de levantar outros templos mais duradouros. Sabeis quais são? São os espíritos de meus fiéis, as almas desses simples aldeãos que hão de voltar à terra tantas vezes quantas forem necessárias para o progresso de seu espírito. Eu os ensino a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a eles mesmos. Preparo-os para a vida espiritual, falo desse além, não esse que supõe que diz a igreja, mas esse que nos dita a razão. Eu os inicio nos mistérios da imortalidade, falo da vida do Espírito, dessa linda realidade. Eu os ensino a rezar nos vales, nas colinas, no fundo dos abismos, quando se reúnem em volta do fogo, quando alimentam seu corpo, quando se entregam ao repouso, quando acordam para o trabalho. Eu os faço pensar constantemente em Deus, e meu pequeno rebanho não reza com os lábios, ora com o pensamento sempre fixo no bem. Por isso, meus fiéis não precisam ir à igreja para rezar, porque cada um tem um templo dentro do coração. Acreditai, senhores, a missão do sacerdote é educar o homem para o porvir, não para o presente. Nós sabemos, somos os iniciados, porque nossa vida contemplativa e estudiosa nos permitiu ouvir as vozes dos que se foram, e sabemos que as almas vivem e que os templos de pedra não são os lugares prediletos do Senhor. Deus não tem preferência, cria a humanidade para o progresso e a deixa livre para progredir. Os tempos estão chegando, os espíritos da luz encarnarão na terra e nós, os vigários de Cristo, somos os encarregados de preparar os homens para a nova era. Nós temos a luz,
Não a vamos esconder, pois amanhã nos pedirão contas do mau uso que fizemos de nossos conhecimentos. Quereis que faça o humilde manancial que provê minha aldeia passar por milagroso? Propondes-me uma torpe impostura e eu não sirvo a tão nobre causa com meios tão vis. Eu deixarei minha aldeia pobre, muito pobre, mas seus moradores me abençoarão quando deixarem este lugar de trevas para se encontrar serenos e tranquilos diante da eternidade. Eu, se puder, antes de partir deste vale de lágrimas, edificarei uma casa, não para Deus, porque Ele não precisa. Quero-a para os pobres, para os mendigos atribulados, para as crianças órfãs, para os anciãos doentes, para todos aqueles que tenham frio na alma e decaimento do corpo. Crede em mim, senhores, não vais por um bom caminho. O verdadeiro sacerdote deve instruir o povo, deve iniciá-lo nos mistérios da vida, deve lhe apresentar a eternidade tal como é. Eu estou decidido a cumprir minha missão e nem o rogo, nem a ameaça me farão desistir de meu nobre empenho. Fazei o que quiserdes, destruí meu corpo, que é tudo o que podeis fazer, mas restará meu espírito, e não me faltará com quem me comunicar na terra para continuar dizendo o que vos digo hoje, que o melhor templo de Deus é a criação. Foi o que lhe disse. Que farão de mim? Não sei. Se me tirarem a vida, quase me farão um bem. Assim eu a verei mais cedo, a menina pálida, a dos cachos negros. Perdoa-me, Senhor, sou egoísta. Esqueço dos pobres de minha aldeia. Que ingrato é o homem, só quer viver para si, sendo que deve viver para os outros.